Olá, gente, tudo bom? Continuando na realidade, finalizando com as nossas principais ideias, os principais sociólogos clássicos, hoje falaremos um pouquinho sobre Max Weber. Quem foi esse homem, né? Ele é um contemporâneo de Durkheim e é considerado, junto com Karl Marx e Durkheim, um dos pais da sociologia. Nasceu em 1864, escreveu algumas obras, não escreveu muitas obras em vida. Quem finalizou alguns do seu trabalho foi a sua esposa. Ele sofreu bastante influência do calvinismo e da religião, pois ele nasceu naquele momento e sua família toda era calvinista. Além de ter sofrido influências, né? Ele participou, sua família era jurista e ele participou de diversos movimentos políticos. Ele era uma pessoa muito envolvida e enganjada na política. É importante a gente perceber essas questões de Max Weber, porque ele vai ser também bem diferente em relação aos outros dois sociólogos que nós já havíamos falado, por causa dessas questões do seu contexto de vida. Era de classe média, então ele teve sim várias possibilidades de estudar. Sua vida não foi tão complicada em relação a questões financeiras, mas ele teve um período de muita depressão, então ele sofreu com isso. Foi um processo bem complicado para ele. Ele teve que parar os seus trabalhos por causa dessa doença e só depois ele retornou. Esse é só um pouquinho da compreensão de quem foi Max Weber, e agora nós entraremos na compreensão de alguns de seus conceitos. De falar quais são os principais conceitos de Max Weber, gostaria de situar para vocês qual era a forma, a metodologia que ele utilizava para analisar a sociedade. Diferente de Durkheim, a forma que ele compreendia a sociedade, a forma que ele analisava a sociedade é a partir da sociologia compreensiva. Ele entendia a necessidade de aproximação do indivíduo para compreender as ações sociais. Isso é bastante diferente da compreensão de Durkheim, em que ele olhava para um todo da sociedade, a sociedade como esse organismo vivo, como foi falado no vídeo anterior, e de forma que a sociedade ela só poderia ser compreendida de forma coletiva. Max Weber ele vai compreender a partir dessas ações sociais que são realizadas pelo indivíduo. Como é que ele classifica essas ações sociais? Ele as classifica como ações sociais racionais e irracionais. E é interessante a gente perceber que, além dessa classificação de ações sociais racionais e irracionais, ele ainda faz umas subdivisões. E quais são essas ações que ele considera racionais? São as ações sociais afins e as ações sociais de valores. E aí, como é que isso funciona na compreensão de Max Weber? As ações sociais afins são aquelas ações em que o indivíduo pratica com o objetivo de. E aí a gente vai entender qual é esse objetivo de. Objetivo de quê, né? O principal objetivo que ele vai dizer que são essas ações, e aí eu vou trazer um exemplo para vocês, é quando o indivíduo ele vai estudar para uma prova a fim de passar de ano. Então, ele praticou uma ação racional, social, com o objetivo de alcançar algo que era essa aprovação. A outra ação social, racional, é a de valores, são aquelas voltadas para os valores éticos e principalmente os valores religiosos. E aí eu vou trazer um exemplo bem simples. Quando alguém necessita ou quer ou deseja ajudar alguém com o objetivo de agradar a Deus, por exemplo. Então, uma pessoa decidiu fazer uma doação para alguém que estava tendo necessidade, sofrendo de alguma necessidade financeira ou de qualquer outro tipo de necessidade, e ela decidiu fazê-lo para agradar a Deus. Então, essa é de acordo com Max Weber, é uma ação racional de valores, e aí valores religiosos, tá certo? E também tem as ações irracionais, que aí ele também vai fazer outra subdivisão. E que ações são essas, né? Que subdivisão é essa que ele faz?
As ações irracionais são aquelas que ele considera as afetivas, ações sociais afetivas e ações sociais tradicionais. E aí, para que a gente compreenda, vou trazer 2 exemplos simples. As afetivas são aquelas em que o sujeito, o homem, faz algo a partir dos seus sentimentos. Então, quando você pratica algo com raiva, com amor, com chateação, com tristeza, com alegria, essas ações sociais, elas são irracionais. Por exemplo, se alguém bate uma pessoa porque estava com raiva, ela não raciocinou e simplesmente praticou uma ação social por causa de um sentimento que ela estava sentindo irracional. E tem também as ações sociais irracionais tradicionais, que são aquelas que não são refletidas e são praticadas a partir de algo tradicional, como a forma de se cumprimentar alguém aqui no Brasil, por exemplo, que homens se cumprimentam com aperto de mão, com tapa nas costas, as mulheres se cumprimentam dando um abraço, e não é refletido sobre isso, simplesmente acontece de forma irracional, tá certo? Por hoje, gente, é só. Nós temos esses conceitos, mas depois nós traremos um pouquinho da análise do livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, onde nós poderemos compreender qual é o pensamento weberiano a respeito das ciências calvinistas no capitalismo. Pois, diferente de Karl Marx, ele acredita que a religião pode sim interferir no sistema econômico. E aí a gente vai entrar nesses conceitos posteriormente. Até mais.